E o mercado esquentou de vez. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai contar para você que há um diretor do PSG em São Paulo para observar de perto o Endrick. Bora falar também sobre o São Paulo, que recusou nas últimas horas uma proposta da Inglaterra por Pablo Maia. Já no Corinthians, situação mais difícil em relação a Maicon, pretendido por um clube de Portugal e outro da Inglaterra. Falo também sobre Aguinaldo, joia do Vasco, na mira de um clube inglês. Informações sobre o Botafogo, com um acerto em relação ao fornecedor de material esportivo. Tem notícias sobre o Flamengo e Rossi, além de muitas outras coisas. Tenho certeza que se você assistiu ao vídeo até o fim, vai curtir, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que vai fazer você se dar muito bem nessa terça-feira com os jogos da Champions League. São 8 partidas com cotações bem legais. Queria chamar atenção para Benfica e Juventus, vitória do time português pagando 1,98, Dortmund e Manchester City, vitória do City pagando 1,61, além de RB Leipzig e Real Madrid, cotações espetaculares desse jogo, vitória do time alemão 2,81, o empate a 3,56 e se der Real Madrid você embolsa 2,63. Para apostar nesses e em outros jogos é bem simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e sai apostando, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, primeiro para repercutir obras que serão feitas na Neoquímica Arena. O estádio do Corinthians vai se aproveitar da paralisação dos jogos para fazer pequenos ajustes, troca completa do gramado, a limpeza no estádio, revisão do sistema de energia, além de manutenção dos telões. Tudo isso não vai implicar em prejuízo para o Corinthians, vai ser feito no período em que o Timão não receberá jogos em casa. Bora contar também que Matheus Martins está muito perto de virar reforço da Udinese, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Contei no início do mês de outubro o vídeo, no canal de cortes, está lá no dia 9 de outubro, que Matheus Martins tinha conversas avançadas com o clube italiano. A Udinese vai pagar cerca de 9 milhões de euros ou 47 milhões de reais para ficar com o jogador. A tendência é que o Martins seja transferido em janeiro e possa jogar os 6 primeiros meses da próxima temporada ou do próximo ano, até porque a temporada na Europa é diferente, mas ele jogaria de janeiro a julho no Watford, time da segunda divisão que faz parte da família da Udinese. Bora falar também que autoridades equatorianas declararam sinal de alerta amarelo por causa da chance de erupção de um vulcão na cidade de Guayaquil, palco da partida final da Libertadores. No sábado você sabe que tem Flamengo e Atlético Paranaense. O que essa notícia interfere? Se você está pensando ou já comprou passagens e ingressos para o jogo, saiba que se esse sinal de alerta se transformar em sinal vermelho, os voos podem acabar sofrendo interferências e aí você teria dificuldade para chegar à cidade equatoriana. Bora contar também que Lucas Veríssimo, ex-zagueiro do Santos, voltou a atuar nesse sábado pelo time B do Benfica. Ele jogou 45 minutos, foi sua primeira partida desde a lesão no ligamento do joelho sofrida em novembro do ano passado. Veríssimo, que estava muito cotado para jogar a Copa do Mundo, passou esse longo período de quase um ano de recuperação, chance bem pequena de fazer parte da lista de convocados do Tite. Para fechar o giro de notícias, para começar a ir para as notícias para valer, queria contar que o Cruzeiro segue sua reformulação de olho na próxima temporada. 2 atletas já foram avisados que não estão fazendo parte dos planos para 2023. Primeiro deles, o Pablo Siles, atleta que pertence ao Atlético Paranaense, esteve emprestado ao Cruzeiro, esteve em campo só em 5 partidas, jogou muito pouco, vai ser devolvido. Já o Leonardo Paes, que foi contratado para ser lateral direito, acabou perdendo espaço, pertence ao Cruzeiro, investimento bem baixo. O Cruzeiro vai buscar interessados para negociar o atleta, beleza? Bora falar agora sobre o Botafogo e explicar essa história em relação a Reebok. Botafogo não confirma, mas fechou os últimos detalhes da parceria para transformar a Reebok em sua nova fornecedora de material esportivo. A tendência é que a Reebok estreie na camisa do Botafogo para o Campeonato Brasileiro de 2023. A notícia é importante porque desde a virada do ano passado para esse ano, o Botafogo não tinha fornecedor de material esportivo. A última parceira do Botafogo era a Capa. Quando o Textor assumiu, já havia um acordo com a Volt, só que o novo dono do Botafogo rescindiu esse contrato por entender que os valores eram baixos. Textor, que tem uma boa relação com o CEO da Reebok, isso tudo acabou facilitando. Além da Reebok, o Botafogo também negociava com a Joma, que é uma empresa bastante conhecida no mercado espanhol. Os valores não foram revelados e essa informação do acerto entre o Botafogo e a Reebok foi divulgado primeiro pelo canal do TF. Seguindo com notícias, bora falar sobre Ângelo.
Atacante do Santos, completa 18 anos de idade no mês de dezembro e segue na pauta do Newcastle. Outro dia chegaram a especular que o Newcastle gastaria 200 milhões de reais para contratar o Ângelo. Falei que a história não era bem essa. A primeira oferta feita pelo time inglês foi de 20 milhões de euros. O Santos respondeu que só toparia fazer negócio por 30 milhões de euros, que hoje equivalem a 153 milhões de reais. E a notícia que vem de Santos na manhã dessa segunda-feira foi de que o Newcastle subiu a proposta para 25 milhões de euros, a metade, entre aquilo que ofereceu e aquilo que o Santos pede, ou 127 milhões de reais. A partir de agora, o presidente Andrés Rueda deve se reunir com o comitê de gestão do Santos para ver se vale a pena ou não vender os direitos econômicos do atleta, repito. Só 17 anos, ele completa 18 em dezembro e a ideia do Newcastle já era levar o Ângelo na virada do ano para que ele pudesse se ambientar e se adaptar ao novo clube a partir de janeiro do próximo ano. Atleta que teve recentemente seu contrato renovado até 2024, multa rescisória de 60 milhões de euros, um dos grandes ativos do Santos, peixe que precisa vender jogadores, situação financeira segue bastante delicada. Por 25 milhões de euros, ou 127 milhões de reais. Tá bem vendido? Você faria negócio? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do Ângelo e dessa proposta, beleza? Bora falar agora sobre Agustín Rossi, goleiro que pertence ao Boca Juniors, foi campeão argentino nesse fim de semana, empate em 2-2 com o Independiente. O Boca se beneficiou da vitória do rival River Plate contra o Racing. O Boca e o Racing disputavam o título, como o River com 2 gols de Miguel Ángel Borja venceu, ele garantiu ao Boca Juniors mais um título do campeonato argentino. E o Rossi, apesar da treta com os dirigentes pela não renovação do contrato, foi titular durante toda a temporada. O vínculo dele só se encerra em junho do ano que vem e, de acordo com o Júlio Miguel Neto, jornalista que cobre o dia a dia do Flamengo, as conversas entre Flamengo e Rossi estão bastante avançadas. A ideia do Flamengo não é desembolsar qualquer quantia para tirar o Rossi do Boca Juniors. O Flamengo esperaria até a metade do ano que vem para receber o jogador sem qualquer custo. Flamengo que não tem tantos problemas com jogadores estrangeiros como vários outros clubes. Quando eu falo em problemas, eu me refiro à quantidade de gringos. Você sabe que nenhum time pode utilizar mais do que 5 estrangeiros por partida. Os estrangeiros do Flamengo, é óbvio que existem, o Arrascaeta, por exemplo, Varela, Vidal, Pulgar, enfim. De qualquer forma, não seria um empecilho, um enorme problema a contratação de mais um estrangeiro. O Rossi, que ganha só 59 mil reais por mês no Boca Juniors, a proposta feita pelo Boca para a extensão desse contrato foi pequena. O Flamengo se dispôs a pagar bem mais do que isso. Pode haver, de fato, a contratação. O Rossi, que era um alvo anterior ao Santos. O Santos foi contratado do Atlético Paranaense depois das conversas entre Rossi, Flamengo e Boca Juniors não avançarem. Agora o cenário mudou. Perto de 6 meses do fim do contrato, a partir de janeiro ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato. O Flamengo monitora com bastante atenção a situação do excelente goleiro. Para mim, se o Rossi é contratado, coloca o Santos no banco de reservas. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Notícia do UOL de que o tricolor rejeitou uma oferta de 7 milhões e meio de euros pelo Pablo Maia, e o interessado é o Fulham da Inglaterra. Notícia que eu confirmei antes de gravar o vídeo com uma pessoa próxima ao Pablo Maia. 7 milhões e meio de euros hoje equivalem a mais ou menos 39 milhões de reais. Já havia ouvido de um dirigente do São Paulo que não haverá negócio por menos do que 2 dígitos, ou seja, 10 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 52 milhões de reais. Então, a menos que o Fulham melhore consideravelmente sua proposta, o Pablo Maia não sai do São Paulo, nem há tanta pressa no tricolor. O São Paulo sabe que o tempo joga a seu favor, até porque o Pablo vai terminar a temporada em alta, tem jogado como titular, tem feito boas partidas, é só o primeiro ano do atleta no time principal. Ele, por exemplo, em janeiro disputava a Copa São Paulo de Juniores. Desde então, 57 partidas no time de cima com 2 gols, mais uma assistência, contrato renovado recentemente e agora a melhor notícia. 100% dos direitos econômicos do Pablo Maia pertencem ao São Paulo, ou seja, o tricolor fica com todo o valor acordado. Além do Fulham, Nottingham Forest é outro interessado na contratação do atleta de só 20 anos de idade. Acho que o São Paulo vai precisar vendê-lo. São Paulo também, assim como o Santos e vários outros clubes, passa por dificuldades financeiras, mas o X da questão é saber esperar para poder vendê-lo na melhor condição possível. Bora falar agora a respeito do Corinthians e sobre o futuro de Maicon. O volante que pertence ao Shakhtar Donetsk está emprestado somente até 31 de dezembro. O Corinthians já fez um primeiro aceno em relação ao Shakhtar para a contratação em definitivo do jogador, mas já percebeu que a negociação vai ser das mais complexas. Primeiro, porque não há no contrato de empréstimo a previsão de um valor para compra, ou seja, o Shakhtar pode pedir quanto bem quiser.
e o clube ucraniano já deixou bem claro que nem vai aceitar conversar por valores inferiores aos 6 milhões e meio de dólares investidos quando da contratação do Maicon do próprio Corinthians. Valor considerado bastante alto pelos dirigentes do Corinthians. Para piorar, o clube inglês Brighton e o Porto de Portugal são outros interessados na contratação do atleta. Ambos cogitam comprá-lo em definitivo. No Brighton, inclusive, consta o técnico de lá, o Roberto De Zerbi, com quem o Maicon trabalhou nos tempos de Shakhtar Donetsk. Diante desse cenário, dificuldade financeira do Corinthians, interesse de outros clubes e também o fato de o Maicon ter aberto mão de 60% do salário quando veio jogar no Brasil, tudo conspira para que ele não fique na próxima temporada. O Shakhtar já deixou bem claro que um novo empréstimo está completamente descartado, deve ser uma baixa importante do Timão na próxima temporada. Mas Nicola, é irreversível, não há possibilidade. Não acredito que o Corinthians fará um investimento de 7, 8 milhões de euros. Não por não gostar do jogador, a avaliação é de que ele é muito bom atleta, mas que não é um dinheiro que o Corinthians hoje tem para despender com o jogador, mesmo levando em consideração a super importância do Maicon dentro do elenco corintiano. Bora mudar de assunto mais uma vez e falar sobre Endrick e o PSG. Contei para vocês no vídeo da manhã que o Jornal Sport, não sei nem se foi pela manhã, mas eu contei num dos últimos vídeos, é tanto vídeo que a gente acaba se perdendo. Mas eu contei, repercuti uma informação que veio do Jornal Sport da Espanha, de que o PSG havia feito uma oferta de 20 milhões de euros ao Palmeiras pelo Endrick. Tanto o Palmeiras quanto os representantes do jogador negaram a existência dessa proposta. Ainda cheguei a contar para vocês no vídeo que, embora não tenha tido nenhuma proposta oficial, há a expectativa de que até o fim desse mês, ou seja, até 31 de outubro, chegue a primeira proposta com papel timbrado. O nome do clube não havia sido revelado. E na manhã dessa segunda-feira, o Diego Iwata Lima, jornalista do UOL, trouxe uma informação importante. Ele assegurou que o Luiz Campos, diretor esportivo do PSG, o cara que manda no PSG, está no Brasil. E o motivo da viagem dele aqui ao Brasil, mais especificamente a São Paulo, é para acompanhar de perto o Endrick. Ainda que não tenha formalizado uma proposta, ele quer conhecer os representantes, quer assistir ao Endrick em campo para depois realizar a primeira oferta oficial, com cifras bem maiores do que as reveladas pelo clube, pelo jornal espanhol, algo na casa dos 30 milhões de euros, que hoje equivalem a 157 milhões de reais. Com a lembrança de que o contrato fechado, assinado entre Palmeiras e Endrick em julho desse ano, prevê multa rescisória de 40 milhões de euros no primeiro ano de contrato, 50 milhões de euros no segundo ano e 60 milhões de euros no terceiro e último ano de contrato. Então, se o PSG de fato fizer uma proposta de 30 milhões de euros, vai estar 10 milhões de euros abaixo daquilo que estabelece a multa rescisória. Não acho que saia negócio nessas cifras, até porque o Palmeiras é dono de só 70% dos direitos econômicos. A Leila Pereira vai tentar arrancar o mais próximo possível dos 40 milhões de euros. Mas, de qualquer maneira, é a primeira movimentação de um clube grande, de um clube pesado em cima do Endrick. O Mbappé tem dado sinais de que pretende deixar o PSG, e aí o Endrick pode ser a opção para a substituição. Dá uma olhada no nível que o Endrick vai chegando mesmo com apenas 16 anos de idade, o substituto de Mbappé no PSG a médio prazo. Enfim, é um menino que parece extremamente talentoso, muito dedicado, só 16 anos de idade, ainda não marcou seu primeiro gol como profissional, mas parece ser uma questão de tempo. Deixou ótima impressão em torcedores e também em membros da comissão técnica do Palmeiras com suas primeiras aparições no time principal. Quero saber de você qual o valor ideal para a venda do Endrick. Não vale chutar muito alto, acima de 40 milhões de euros ninguém vai pagar porque é o valor da multa rescisória, beleza? Use o espaço para comentários e avalie. Bora fechar o vídeo para falar sobre Egnaldo, outro jovem, só 18 anos de idade, recém-comprado pelo Vasco. Essa é a boa notícia. O Vasco havia obtido o jogador do Arte Sul por empréstimo. O empréstimo só terminaria em setembro de 23, o Vasco se antecipou, pagou 800 mil reais e comprou 70% dos direitos econômicos. Foi uma das melhores coisas que o Vasco fez, até porque o West Ham da Inglaterra mandou na última sexta-feira representantes ao CT do Vasco para conversar com dirigentes do próprio clube. A intenção é entender um pouquinho das condições em relação a uma possível transferência do Egnaldo e também como é que funcionaria para o atleta se mudar para a Inglaterra. Jogador maranhense de só 18 anos de idade, que estreou recentemente no time principal, já tem 3 gols marcados na Série B em 17 partidas. É alguém com enorme potencial para evoluir, está sendo lapidado aos poucos. O Vasco prefere não se referir, não falar de forma pública a respeito da possibilidade de transferência, nem sobre valores. Os valores não foram divulgados até esse momento. O primeiro a contar sobre o interesse do West Ham no atleta foi o pessoal do Atenção Vascaínos, canal aqui no YouTube. E o West Ham não é o único interessado.
o time inglês Newcastle, que também conversa com o Santos, eu havia contado para vocês agora há pouco a respeito do Ângelo, havia monitorado o Aguinaldo mais ou menos para a mesma posição. Se acabar fechando com o Ângelo, desiste do Aguinaldo e o Aguinaldo passa a ser alvo apenas dos ingleses. Mas é legal notar como os times grandes do futebol europeu estão de olho em atletas jovens do futebol brasileiro. Teremos uma janela de dezembro para janeiro bastante movimentada por aqui. A minha promessa é ficar de olho atento para você ficar sabendo, para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhuma notícia, beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve. Lembrando que às 7 horas da noite, daqui a pouquinho tem programa do Nicola. A gente se vê, abraço, tchau!